bom dia a todos e especialmente queremos dar os bem-vindos aos nossos visitantes e nós desejamos que eles se sentem muito bem no nosso meio e que todos sintam-se edificados no Senhor durante este culto. Nós temos uma comunicação para fazer para a igreja, eu já mandei pelo WhatsApp, mas talvez nem todos abriram, tá? Que com pesar nós precisamos comunicar que na Igreja Mãe de Carambeí faleceu a dona Anneke Slop de Geus, ela mãe da Maica e de outras aí conhecidas, tá? E o culto fúnebre vai ser hoje à tarde e o inteiro também. Se alguém quiser, então, participar lá do inteiro, então, pode seguir para Carambeí também. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Amém. Deus te abençoe. Amém. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este culto em adoração ao nosso Deus. De fato, o culto é a oportunidade que temos para expressar a Deus a nossa gratidão. Gratidão pelo fato de reconhecermos que todas as boas dádivas nós recebemos dos céus e, portanto, a Deus nós devemos a nossa gratidão. Devemos honrar o nome de Deus, obedecendo os seus princípios, porque no chamado que Deus estende ao seu povo está também os deveres, a vida, a comunhão com o próprio Deus. E nisto, o culto que devemos a Ele. Deus tem prazer no culto do seu povo. É o povo manifestando um coração agradecido. Isto fazemos pela fé. A fé que também é um dom de Deus, é um dom do alto. E nós somos movimentados por esta fé para este serviço de adoração e exaltação ao nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Exaltai então ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Cantemos do Inário, o hino 203, da terra, ó povo, celebrai. Vamos continuar louvando a Deus. Convido os irmãos a pôr-se em pé. Neste momento, vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celestial, é mais um dia do Senhor. De fato, nos alegramos na manhã deste dia e nos alegramos porque nós podemos
de forma bem consciente, expressar-te a nossa adoração, o nosso louvor. Tu és o nosso Deus, Deus misericordioso, Deus gracioso, Deus cuja bondade se estende, mostrando assim tantos feitos, dirigindo, sustentando a nossa vida com as provisões celestiais. Somos-te agradecidos porque o teu cuidado é um cuidado muito especial para com a tua igreja, as famílias do teu povo. Somos-te agradecidos porque, primeiro, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, e o Senhor também estabeleceu uma comunhão conosco, de maneira que o Senhor trabalhou a nossa reconciliação contigo pela redenção em Cristo Jesus. E então nós temos esta reconciliação, temos esta comunhão com o Senhor e temos então a comunhão uns com os outros. Louvamos o teu nome, porque assim nós somos igreja, povo redimido pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. Somos-te agradecidos porque o Senhor nos redimiu e ainda nos conduz dia a dia para o cumprimento dos teus propósitos sobre o nosso viver, a tua igreja. Então pedimos, ó Pai, estejas conosco a cada dia, dirigindo a nossa vida, sustentando-nos em nossos passos, dando-nos, ó Pai, sempre o discernimento do rumo que precisamos seguir. Pedimos a tua bênção sobre este culto. Dirijas o Senhor mesmo, com a presença gloriosa do teu Santo Espírito, todas as partes deste culto, para que neste culto sejamos edificados espiritualmente, para que depois, retornando para as nossas casas, possamos fazer, cheios do teu amor, das tuas misericórdias, dominados pela certeza da tua presença conosco. Também faça, ó Deus, com que este culto seja para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos ler a palavra de Deus, conforme o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, versos 12 até o versículo 14, apenas esses 3 versículos que nos são chave aqui e chamam muito a nossa atenção. De quando em quando nós voltamos a estes textos mais clássicos, exatamente porque eles têm uma força muito grande no aspecto do ensino doutrinário, isto é, a expressão maior, um conteúdo de fato substancioso do Evangelho de Cristo. E diz aqui em Hebreus 10, 12 a 14, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Nós não podemos ler a palavra de Deus senão movidos pela confiança, pela própria fé que Deus coloca em nossos corações. O autor diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Não faz mais. Aperfeiçoou para sempre com uma única oferta. Quantos estão sendo separados
propriedades de Deus, sendo santificados, de maneira que ele diz, ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Feito isto, veio então a ascensão. Logo vamos comemorar a ascensão de Cristo, seguida também pelo Pentecostes. Mas veja, porque tudo já ficou consumado, como o próprio Jesus disse na cruz do Calvário, está consumado, acabou. Nós não sacrificamos mais a nós mesmos, e mesmo porque se o fizéssemos seria algo perdido, desnecessário, inútil, além do que estaríamos mostrando que nós não cremos no sacrifício, estaríamos anulando, pelo menos tentando anular em nossos próprios corações, o sacrifício de Cristo Jesus. E é nesta confiança, irmãos, que nós entramos então neste momento de contrição e vamos cantar o hino 367, Salvador Bendito. Certo está o autor sacro em nos colocar para cantar só em ti confio. E depois diz, todo que contrito aos teus pés chegou, salvação de graça e perdão achou. Nós vamos ter um momento de oração em contrição diante de Deus, quando nós olhamos para nós mesmos, para o nosso próprio coração, a nossa mente, e fazendo assim uma sondagem muito rápida, nós nos colocamos diante de Deus em contrição, porque descobrimos que nós somos pecadores, e porque somos pecadores, pecamos, mas achamos a salvação em Deus, porque nos aproximamos sempre diante dele em contrição. Vamos ter um momento de oração silenciosa. O Kennedy não colocou o último hino, então vai ser pelo número e eu vou colocar Inário nos bancos.
Deus Todo-Poderoso, somos-te agradecidos, porque a tua palavra nos assegura que, apesar de nós mesmos, e não tendo nenhum merecimento, não existindo nada em nós capaz de nos colocar merecedores do Senhor, o Senhor graciosamente estendeu a mão e nos redimiu na pessoa do teu Filho unigênito. Somos-te agradecidos, porque o Senhor não somente nos salvou, não somente nos perdoou, o Senhor nos deu a consciência desta verdade através da tua palavra reveladora. Somos-te agradecidos, porque a nossa segurança não está em nossa perfeição, pois que não somos perfeccionistas. A nossa segurança não está em nós, porque podemos fazer tudo certinho, mas a nossa segurança está no Senhor, que nos salvou e nos chamou a viver vida santificada, vida firmada nos princípios da tua palavra. Então suplicamos o perdão para os nossos pecados e pedimos a ajuda para que possamos viver mais retamente na tua presença. Dá-nos, ó Pai, o crescer na vida espiritual, experimentando cada dia o teu infinito amor, este amor que o Senhor derrama nos nossos corações pelo teu Espírito Santo. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos assim ter um viver a comunicar esta salvação àqueles que nos cercam. Receba, ó Pai, então, a nossa gratidão e ajuda-nos a viver segundo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 390, a primeira e a quarta estrofe. Hino 390, em Jesus confiar. As crianças têm a oportunidade, podem vir à frente. O professor Zuleide também está com a palavra.
Bom dia para vocês. Tudo bem com vocês? Muito bom. Pode sentar aqui do ladinho. Aí, pode chegar. Esconde o pé. Segura bem a minha mão. Bom? Nós vamos começar hoje um estudo. Já terminamos a história de Daniel, o profeta de Deus. Aprendemos algumas histórias sobre Daniel, né? Não só o Daniel lá na cova dos leões, mas muitas outras coisas também. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, um estudo sobre juízes. Quem foram os juízes? Os profetas, juízes, depois vamos estudar os reis, né? Isso é muito importante. Mas o tema todo do nosso estudo vai ser sempre assim: achegar-se e afastar-se. Sempre. Achegar-se a Deus, afastar-se das coisas erradas. E o povo aqui, nós vamos falar muito sobre a idolatria, tinham seus outros deuses, né? Adoravam os deuses feitos com as suas próprias mãos. E hoje não é muito diferente. Muitos ainda estão adorando também outras coisas, tem os seus ídolos, né? A sua profissão, o seu passeio. Tem muitos que estão também com os seus ídolos, dando prioridade a essas coisas ao invés das coisas de Deus. Vocês concordam comigo? É verdade, a gente não faz isso, né? Na hora que a gente tem que orar, ler a palavra de Deus, nós vamos dormir, aí você diz: mas eu estou tão cansado, eu fiz tanta coisa hoje, vamos deixar para amanhã? Então isso é errado também. Mas nós vamos ver alguma coisa, uma perguntinha para vocês. Vocês já fizeram alguma promessa alguma vez com uma pessoa? Você já prometeu alguma vez alguma coisa para a mamãe e para o papai? Quem já prometeu alguma coisa para a mamãe e o papai? Quem? Vocês nunca prometeram nada? Nem na hora que chega o chinelo do bumbum? Você nunca prometeu nada? Papai, não, por favor, eu prometo que eu vou ser bom, eu prometo que eu vou estudar, eu prometo. Você nunca fez isso? Ah, sim. Mas você cumpriu essas promessas? Não. Isso é dos meus. Eu também não cumpro. Muitas vezes nós não cumprimos. E aí vem todo o estudo que nós vamos fazer e sobre o povo, em que agora vai ser conduzido no finalzinho da vida de Josué. Quem veio todos os outros domingos estudou a vida de Josué também. Lembra que eu ensinei toda a história de Josué? E agora Josué já é velhinho. E ele então vai dar um conselho para o povo de Israel: andem no caminho do Senhor, porque se vocês assim fizerem, vocês vão ser prósperos, vão receber a bênção. Vocês vão ter, ali na Bíblia diz, né, Josué, um monte de coisas maravilhosas vai acontecer com a sua vida. É só obedecer. É só obedecer. Simples, né? Não é? Não é, né? Mas aí Josué faz uma coisa aqui. Você segura isso. Depois você leva para casa, tá bom? Então ele disse assim, ele falou para o povo: andem no caminho do Senhor, que as coisas vão dar certo. E aí o povo prometeu, fizeram uma promessa. Vocês conseguem ler aqui o que eles prometeram? Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ai, eles falaram: não, Josué, não se preocupe, ao Senhor nós vamos então servir, obedecer, nós vamos fazer isso. É uma promessa que nós fazemos. Mas Josué morreu e o povo ficou por ali. E o que eles fizeram com essa promessa que fizeram? Sabe o que eles fizeram? Quebraram a promessa. Não obedeceram mais ao Senhor. Quantos e quantos? Até um susto. Deus até se assusta com as nossas atitudes também. Ele se assusta também. Que é isso? Não obedece? Não obedece? E tem muitos e muitos adultos também aqui
que estão esquecendo das promessas que fizeram um dia também diante do Senhor. Mas a nossa Bíblia está cheia de recomendação, cheia de coisas sobre obedecer. A gente não vai fazer todo o estudo aqui, que eu vou fazer lá na classe, mas tem uma coisa que diz assim, que ele fala, olha, vocês precisam obedecer. Ele coloca aqui, bem, coloca diante do Senhor. O meu desejo para vocês é esse aqui. Confie em mim, ele diz. Esteja com o coração cheio de gratidão, cumpram as promessas da obediência. E depois ele diz na Eclesiastes, aquele que faz o voto e não cumpre, leia na Bíblia que vai acontecer. Todos aqui fizeram uma promessa na vida. Todos os pais aqui prometeram também trazer os filhos da casa de Deus. Prometeram. Quando seu pai e sua mãe diz, mas hoje nós não vamos, assim, mas vocês fizeram a promessa lá, um dia, prometer educar os filhos no caminho do Senhor. E nós vamos falar todo esse tempo sobre isso, sobre obedecer, cumprir as promessas. Quando é sim, é sim, quando é não, é não. Mas não fica enrolando as pessoas, né? Agora tem uma coisa para os pais. Nós vamos iniciar esse estudo e vai ter uma atividade. Mas eu não vou dar para as crianças atividade. Porque muitas vezes eu vejo as atividades rolando pelos bancos. E como é um compromisso dos pais de ensinarem os filhos, os pais que quiserem fazer essa atividade em casa com os filhos, e prometerem de fazer junto com os filhos, vem pegar comigo aqui a folha. Eu não vou dar mais para as crianças, porque vocês vão fazer para as crianças em casa. Tem algum pai, uma mãe que estão aqui que vão fazer? Se não fizer, não leve, porque é uma promessa diante do Senhor. Você vai ler essa história novamente em casa. Muito bem. Eles estão prometendo. E no domingo que vem eu vou ver se eles fizeram mesmo essa promessa, né? Vamos para a nossa classe agora? Vamos lá. Fica em pé, nós cantar o que nós aprendemos no domingo passado. Louvai ao Senhor todas as nações. Vamos ficar em pé um pouquinho? Vamos lá. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Poder sentar. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, 15 a 21. Efésios 5, 15 a 21 é o texto que vamos estudar para a nossa edificação espiritual. Nós vamos fazer a leitura alternando nos seus versículos. Lerei o verso 15 e os irmãos os seguintes até o verso 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos cristãos de Éfeso e primeiro ele tratou sobre o paganismo
e a vida daqueles cristãos no paganismo, mas agora, como cristãos, eles deveriam deixar o tipo de vida pagã para viverem na luz. E sabemos que para Paulo, ele empregando aqui a palavra luz, ele o faz dando a palavra o sentido de conhecimento, o sentido de pureza. Então nós podemos dizer que luz é mesmo o símbolo de conhecimento e também de pureza. O apóstolo faz, de certa forma, nestas suas palavras, um apelo aos cristãos para viverem a conversão que demonstraram na vida, esta conversão para Deus. No 5º capítulo, o versículo anterior ao texto que fizemos a leitura, encerrando então este assunto precedente, antes de iniciar no versículo 15, ele diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, isto no terreno espiritual, e Cristo te iluminará. Ele está dizendo, você era um morto espiritualmente. No capítulo 2, veja a sequência, o pensamento apostólico nesta carta. Ele diz, estáveis mortos sem Cristo Jesus, mortos nos vossos delitos, nos vossos pecados. Ele trabalha assim, para depois, no mesmo capítulo 2, tratar da salvação pela graça. Mas agora, na parte final desta carta, ele está chamando a atenção da igreja para colocar em prática toda a doutrina cristã ensinada por ele como doutrina apostólica, de maneira que, então, ele coloca bem neste parágrafo que fizemos a leitura, a sua exortação aos cristãos para viverem logo uma vida sensata, porque a vida sensata é a vida que agrada a Deus. De forma que ele coloca aqui 3 lições, chamando a nossa atenção sobre o que o cristão não deve ser, como o cristão não deve ser. E primeiro, ele deixa claro que o cristão não deve dar lugar à falta de controle na vida. Ou seja, o cristão não pode ser descontrolado na sua vida, de maneira alguma. Ele diz, já logo de início, porque ele fala assim, não como necios. Ele emprega aqui a palavra andar, e andar, na linguagem do apóstolo Paulo, é viver sempre. Isto faz parte do seu estilo de escrito, o seu estilo literário. Então ele diz, vede prudentemente como andais. Aí ele diz, não sejais nécios, não como nécios. Ele diz, é para deixar de lado o ser nécio. Mas em segundo lugar, ele também coloca no versículo 17 uma exortação. O cristão, ele deve ter aqui o cuidado para não agir com estupidez, a estupidez moral, porque ele diz, por esta razão, e olha só,
é negativo aqui também. Para o bem é negativo a afirmação. Não vos torneis insensatos. Primeiro, não ser nécio. Depois, também não ser uma pessoa insensata, como ele está dizendo. E ser insensato é ter uma ação onde a pessoa está tendo atitudes, ele tem uma estupidez no que ele faz. Ele é grosseiro em tudo e com as pessoas. Ele é estupidez no aspecto moral. E Paulo diz: você não precisa agora ser assim, você é um cristão. Você pode ser diferente. Isto faz parte também da sua conversão, quando você confessa Cristo como o seu Senhor e Salvador. E no versículo 18 também, irmãos, ele ainda disse: não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução. Agora, ele chega também em mais um ponto que as pessoas cristãs, membros da igreja de Éfeso e da igreja em todos os lugares, em todos os tempos, antes do conhecimento de Cristo, tinha como característica a embriaguez, e principalmente no paganismo ali, naquela região de Éfeso, com uma cultura grega dominante. Então, o culto era um culto também um tanto depravado para agradar toda espécie de mitologia aos deuses, e muitas vezes a embriaguez é que tomava conta e dominava as pessoas. Ele está dizendo: agora você é cristão, e não há lugar na vida cristã para a embriaguez. É certo, irmãos, que a Bíblia, ela nunca exige, não existe, nem mesmo da parte do apóstolo Paulo. Nós não encontramos na Escritura nenhuma exigência na Bíblia para abstinência completa de bebidas. Isto não há. E exatamente porque não existe, e principalmente na cultura judaica, e os cristãos também tomaram vinho, então bebida alcoólica, e isto fazia parte da alimentação. A Bíblia, então, ela vem apenas com a recomendação, e isto é muito frequente nas páginas sagradas. Olha, por isso é preciso ter cuidado com a embriaguez, enquanto a Bíblia não está exigindo abstinência da bebida alcoólica, ela aponta para a embriaguez, ou seja, seja moderado também nisto. E está dizendo assim: se você não consegue ser moderado, então não tome o vinho. É isso que a Bíblia está dizendo. O que ela está condenando aqui é sempre a embriaguez. E por quê? Porque a embriaguez tem como, entre as muitas consequências, as muitas tragédias, tem também o pior, é que ela gera uma vida dissoluta, porque o apóstolo diz assim: e não vos embriagueis, ou seja, o cristão não é apenas estar bêbado. Ele está dizendo, não pode ser um bêbado. O cristão, isto vai envergonhar o Evangelho. Ele diz: não vos embriagueis com vinho. Por quê? Porque no vinho há dissolução, ou seja, ele gera uma vida dissoluta. E vida dissoluta é exatamente aquela vida que o jovem lá, o filho pródigo, procurou. Ele procurou seu pai, queria todos os bens que pertenciam a ele, e o pai poderia dizer: não, eu estou em vida e eu não tenho que fazer isso agora, a lei me assegura desse direito. Mas o pai resolveu. Jesus não levou em conta tais detalhes na parábola, apenas para mostrar a consequência
dessa loucura, uma vida dissoluta. Pegou os bens e a Bíblia diz, e foi viver dissolutamente. E como ele viveu dissolutamente, os porcos podiam comer, porque tinham o que comer onde ele estava. E ele mesmo, como ser humano, não tinha o que comer. O que Jesus está dizendo, a embriaguez, o desperdício das coisas, a desvalorização da construção da vida, fez dele uma pessoa diferente, totalmente diferente. Fez ele valer menos que um porco, porque o porco tinha que comer, mas ele não tinha, ele tinha vontade de comer, porque os porcos comiam. Então vejam, irmãos, que a recomendação da Bíblia é muito sério sobre aquilo que o cristão não deve ser. Mas é interessante, porque Paulo trabalha esta primeira parte aqui do parágrafo que nós estamos olhando, para depois entrar na segunda parte. Ele vem com mais força para o aspecto positivo, em poucas palavras, porque ele diz, mas, e este mas aqui faz sim uma grande diferença. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir dos conselhos, e quando nós vamos falar mas, este mas às vezes mexe muito com as pessoas, e aqui ele é bem enfático. Mas, diz o apóstolo, então vocês vão fazer isto, o que vocês não são, o que vocês por não serem não podem fazer, então vocês, o que são, vocês agora podem fazer, mas enchei-vos, diz ele, do Espírito, e aqui é encher do Espírito Santo. Ele mostra o que não ser, para mostrar o que é de fato ser um cristão. Ser um cristão, Paulo está estampando aqui, ser um cristão é ter uma vida dirigida pelo poder de Deus, através do seu Espírito Santo presente na vida da igreja, na vida do cristão. Ou seja, ter uma vida dirigida por Deus, ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. Estamos, irmãos, nos aproximando então da ascensão de Cristo e o cumprimento da sua promessa, o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, que ficaria e como de fato está presente permanentemente na vida da igreja. A igreja hoje é dirigida pelo Espírito Santo da mesma forma como os discípulos, durante o ministério terreno de Jesus, os discípulos eram também dirigidos por Jesus. Assim, a igreja é supervisionada, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Fica confortável neste caso para o apóstolo Paulo falar com os cristãos de Éfeso, para a Escritura falar com a igreja hoje, mas enchei-vos do Espírito. Então nós perguntamos, mas como nós vamos fazer isto? E ele prossegue dizendo como fazer, porque no verso 19 ele diz, o final do verso 18, mas enchei-vos do Espírito. Como? Ele fala, falando entre vós, como com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas ele diz, falando uns com os outros. Nós falamos salmos uns com os outros, sim, estamos falando, mas não na conversa comum, em casa, no cotidiano, no trabalho. Nós não vamos ficar conversando com as pessoas por aí, salmos, por exemplo. Não, mas ele está falando com a igreja, e agora ele toca a questão aqui no culto de adoração a Deus, a reunião que não pode sugerir embriaguez,
mas a plenitude do Espírito Santo, esta congregação, esta festa solene, o culto a Deus, falando com salmos, uns com os outros, e nós fazemos assim. Isto significa que Paulo está dizendo: olha, vocês precisam participar do culto de adoração, mesmo que você levantando, tem alguém que liga e diz: olha, não dá para nós irmos agora para tal lugar, nós vamos fazer um piquenique, você não quer vir conosco, o sol está muito bonito, o dia está lindo, vamos para o piquenique. Não, eu tenho que ir para o culto, eu tenho um compromisso com o culto, depois eu vou para o piquenique, mas primeiro eu vou para o culto, porque eu preciso estar falando com salmos, uns com os outros. Paulo está sugerindo essa ideia para a plenitude, para ficar plenos do Espírito Santo. Nós empregamos sim esta linguagem no culto. Por exemplo, quando nós lemos aqui o Salmo 95, entre tantos outros, mas o mais conhecido, nós lemos assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Isso nós não estamos falando com Deus, quando nós lemos esta parte dos Salmos. Nós não falamos para Deus: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Nós não estamos falando isso para Deus, não estamos adorando a Deus, mas está nos Salmos. Então, nós estamos trabalhando a comunhão cristã, a comunhão uns com os outros. Vinde, é bom nós estarmos juntos, louvando e celebrando a Deus, mesmo, irmãos, que a nossa comunhão com Deus seja uma comunhão marcada por grande experiência, mesmo que a nossa comunhão com Deus seja uma comunhão muito íntima, se nós não conseguimos relacionar bem uns com os outros, se nós não conseguimos relacionar bem com os nossos irmãos, então nós não podemos dizer que estamos plenos do Espírito Santo de Deus, de maneira alguma, porque o apóstolo Paulo continua ensinando. Se ele fala aqui para nós valorizarmos bem a comunhão uns com os outros, falando, entoando cânticos, hinos, também em adoração a Deus, mas junto com os irmãos, agora ficar cheios também do Espírito Santo. Isto se faz valorizando a adoração, mas valorizando a adoração sem preconceitos, porque ele ainda diz no verso 19: entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas ele diz louvando a Deus, não, louvando de coração. Este é um resultado de estarmos no culto, na presença de Deus. É um resultado que não dá lugar para uma pessoa estar achando que pode louvar a Deus somente, ou seja, individualmente. Eu não preciso participar do culto na igreja para adorar a Deus, diz uma pessoa. Não, aqui quando diz, é um louvor que deve ser realizado de coração, está falando que implica em sinceridade, e implica isto numa ação comunitária, porque Paulo não está escrevendo esta carta para uma pessoa, o apóstolo está escrevendo esta carta para uma igreja, e portanto, veja bem, não pode ser uma adoração individual. Isto fica muito bem para os nossos dias, porque depois dessa pandemia, muitos irmãos às vezes preferem ficar em casa, sozinho. Não, eu posso participar do culto, ele está sendo
é projetado e vai de forma online, então, e eu fico em casa no sofá, eu posso ver televisão e às vezes ouvir o culto muito bem. Eu posso estar lanchando e ouvindo o culto. Você está sendo totalmente passivo, você não está adorando de coração. Como? É preciso esta comunhão com a igreja. Então a igreja hoje, se ela tem que corrigir algo e se ela tem que buscar uma autocrítica, deve ser neste aspecto, porque eu ficaria acomodado com os recursos de comunicação e ficar sozinho em minha casa. Será que Deus está aprovando? Não, esses recursos de comunicação, eles foram úteis e são úteis para aqueles que não podem vir à igreja. Mas adorar a Deus de coração implica numa vida comunitária, uma comunhão e mais, de coração. Tem que ser uma adoração não superficial, mas é uma adoração que envolve todo o nosso ser. É uma adoração que deve ser sincera, tal como Jesus falou com a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E disse assim: porque são estes, ele disse, o próprio Jesus, são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus recebe a adoração da igreja, que faz esta adoração envolvendo todo o seu ser. Não dá para ficar somente adorando a Deus de forma online, mesmo porque a despeito de ser um recurso muito bom, ele só vem prejudicar e enfraquecer a comunhão da igreja. Mas nós alcançamos ainda mais a presença, a atuação, a direção de Deus, isto é, do Espírito Santo, a sua plenitude na nossa vida, quando nós vamos valorizando também a gratidão, tendo um coração agradecido, porque o apóstolo diz, dando sempre, no verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós recebemos, irmãos, as dádivas de Deus o Pai, e é dele que vem toda boa dádiva dos céus, e se dele nós recebemos por meio de Cristo Jesus, também é por meio de Cristo Jesus que a nossa gratidão deve ser colocada na presença de Deus, o Pai. Então o apóstolo Paulo, ele não deixa de lado o princípio doutrinário para fazer uma exortação à igreja, porque o seu propósito é colocar a família cristã de forma genuína na presença de Deus, irmãos. O que nós temos de exortações na Bíblia não é para nos diminuir, não é para prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual, não é para colocar uma família ou um cristão baseado com outro cristão, qual que é o melhor. Não é nada disso. A palavra de Deus tem sempre uma exortação para construir em nós uma vida agradável a Deus. Este é o propósito de cada exortação. Por isso Paulo não deixa de trazer junto o aspecto doutrinário, ou seja, a base doutrinária na sua exortação, e ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome, ele diz, do Senhor Jesus Cristo, porque é por Cristo Jesus sempre que nós temos ainda a ousadia de nos colocarmos, ainda que para agradecer, nos colocarmos na presença de Deus, o Deus Santo. Isto, irmãos, esta atitude de gratidão é que nos leva a realizar o culto juntamente com os outros irmãos em adoração, em exaltação ao nome do Deus que é cheio de dádiva para
conosco. Mas também nós ficamos plenos, ou seja, dirigidos, sustentados por Deus, plenos do Espírito Santo, valorizando a submissão humilde, porque o apóstolo conclui este parágrafo dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se os irmãos observaram, aqui o sujeitar e os outros verbos estão todos no plural, para mostrar que ele está falando com a igreja, é a vida em comunidade, na presença de Deus, sim, valorizando a submissão humilde uns com os outros, uns dependendo dos outros no crescimento espiritual na vida da igreja. Se observarmos aqui o apóstolo falando sobre adoração e também a gratidão, ele está falando do nosso relacionamento com Deus. E quando ele fala da comunhão espiritual e também agora sobre a submissão, ele está falando do nosso relacionamento na igreja, uns com os outros, e ele diz, então, esta submissão, neste caso, por causa do nosso relacionamento com Deus, então, o nosso relacionamento uns com os outros deve ser um relacionamento caracterizado pela submissão e também deve ser um relacionamento no temor, ele diz, de Cristo Jesus. Todas as qualidades, irmãos, que nós temos aqui, mostram, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso, encher do Espírito não é uma opção para o cristão. O cristão não tem essa opção de falar, pois bem, eu acho que eu devo ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ou então, eu não preciso ser uma pessoa assim, um cristão tão cheio do Espírito Santo. Eu estou bem do jeito que está. Não, esta opção não tem um cristão verdadeiro. Porque o apóstolo Paulo diz com muita clareza aqui, mas enchei-vos do Espírito. Novamente, enchei-vos está no plural. Portanto, todos devem ser cheios do Espírito Santo. Na igreja, se você não entende bem o que é isto, é preciso ler esta carta umas 5, 6 vezes, pedindo a ajuda de Deus para dar entendimento, estar elucidando mais a compreensão, e Deus vai trabalhando a mente, o coração, mas é preciso fazer isto, é preciso ler os evangelhos e entender como Deus nos ama tanto e quanto Ele nos quer bem, e por isso Ele quer que a sua presença em nossa vida seja tão real e continuada e permanente em todos os momentos, que Paulo chega a falar. É uma ordem. O verbo aqui está, irmãos, no plural, para todos, mas é um imperativo. Então não é pode ou não pode, não, é um mandamento que nós temos aqui. É o mandamento de Deus. E não devemos quebrar este mandamento. Devemos olhar com muito carinho, porque este mandamento objetiva a nossa qualidade de vida moral, vida espiritual. Então, esta ordem de Paulo, mas enchei-vos do Espírito, está na voz não ativa, mas na voz passiva. Bom, se está na voz passiva, é porque o sujeito, ele sofre a ação, ele não age. É isso que Paulo está dizendo. Você não pode encher você mesmo do Espírito Santo. Você não pode encher você mesmo da presença de Deus. É como se ele dissesse assim, deixai-vos encher pelo Espírito.
Então, aqui o cristão é aquele que vai rendendo mais a sua vida, vai entregando mais a sua vida a Deus, por bondade, por misericórdia, por chamado divino, tal como ele fez com Zaqueu naquele sicômoro, quando estava lá, Jesus passando, desce depressa, eu vou ficar contigo, então apenas faça isto. O que a palavra nos diz a fazer, devemos fazer. E vamos assim ficando enchidos, é isto que quer dizer, cheios, plenos da presença de Deus. Não quer dizer que não vamos cometer erros, falhas, pecados, mas nós vamos ter a presença de Deus nos redimindo a cada instante, a cada momento, e colocando sempre com os pés firmes em retidão na presença dele. Isto, irmãos, é ser igreja. Mas aqui também este verbo está no presente, que quer dizer não para, é continuado. Nós estudamos o Evangelho de João à noite, no capítulo 7, agora nós estamos já lá no capítulo 12, né, me parece, sim? 10, né? Estamos no capítulo 10, mas no capítulo 7 nós encontramos Jesus falando para as pessoas: se alguém tem sede, venha a mim e beba, né? E quem beber rios de águas vivas fluirão do seu interior. Está falando sobre a presença de Deus na vida, o Espírito Santo. E é interessante porque ali ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas ali a ideia é: venha a mim novamente e beba, porque você ficou com sede novamente. Ou seja, a água que nós tomamos hoje, ela não mata a sede de amanhã. Amanhã temos que tomar água novamente. Então a água ali ilustra o que Paulo está colocando aqui neste verbo presente, esta continuidade. A cada momento vamos ter que tomar água, vamos buscar mais água, vamos tomando água. Esta é a ideia aqui, todos os dias, porque a água que nós tomamos ontem não vai matar a sede hoje. Nós precisamos estar com Deus. Então isto é ser cheios do Espírito Santo. De maneira que, irmãos, se uma igreja deseja ser centrada na vontade de Deus, deve sempre obedecer este mandamento: enchei-vos do Espírito. Vamos retornar hoje para as nossas casas, levando em nossas mentes, em nossos corações, este mandamento: enchei-vos do Espírito, e procurar sempre na palavra de Deus como o Espírito de Deus vai trabalhando, vai moldando, vai tornando pleno na minha vida. Eu creio que nós vamos perceber sempre uma mudança, e o melhor, uma mudança para o que é mais elevado, para o que é mais convicto na nossa vida com Deus. Nós vamos cantar o hino 342, ele não está aqui, os irmãos receberam o hinário, 342, vamos cantar.
sempre virei ao Deus amado, conosco estás, conosco estás. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas. Os irmãos responsáveis têm, neste momento, a oportunidade de fazer. Convido a igreja a pôr-se em pé. Vamos fazer uma oração, impetrar a bênção e encerrar o culto com amém tríplice. Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso, somos-te agradecidos porque aqui reunidos estudamos a Tua Palavra. De fato, queríamos compreender com mais profundidade os Teus ensinamentos. Mas nós somos-te agradecidos pelo que aprendemos nesta manhã. Somos-te agradecidos por Teu Espírito Santo dirigir a vida do Teu povo, a vida da igreja. O Senhor ama a igreja. Sabemos que o Senhor quer bem as famílias que confessam o Teu nome, formando assim o Teu povo, a igreja. Então nós pedimos o Teu favor, as Tuas bênçãos sobre as famílias da Tua igreja. Abençoa, ó Pai, neste mundo tão difícil, os pais que confiam no Teu poder, no Teu amor, para exercerem a função, a missão que têm de pais, dando instruções para os filhos, para toda a família, exortando, corrigindo com amor. Conceda aos pais sempre a capacidade de conduzir a família, fazendo-a voltada sempre para a Tua glória. Dê também aos pais a consolação, o fortalecimento, a certeza da Tua presença. Pedimos então a Tua bênção sobre os jovens da Tua igreja, os adolescentes, as crianças que possam crescer, tendo oportunidade do aprendizado na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, para que a Tua igreja possa ser submissa sempre à Tua vontade, que possamos, como igreja, atender a este mandamento que estudamos hoje, mas enchei-vos do Espírito. Estaremos logo comemorando assim a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Mas ajuda-nos, Senhor, a entender melhor, a crescer nesta compreensão da ação poderosa do Teu Espírito Santo na vida da igreja. Pedimos, venha fortalecer as famílias do Teu povo na obediência à Tua palavra. Neste momento nós oramos em favor daquelas famílias que sofrem, as famílias que tiveram perdas também de entes queridos, como aconteceu agora ali na igreja, na colônia.
estejas, ó Pai, abençoando os familiares, consolando o coração dos familiares, os mais próximos, então, para que possam confiar mais e mais nas tuas promessas, ricas promessas do lar eterno, que a tua igreja aguarda sempre. Pedimos a tua bênção sobre aqueles que estão lidando com a enfermidade. Lembramos então da Marisa no seu tratamento mais uma vez. Pedimos por ela a tua bênção, o teu cuidado. Lembramos também do Antônio no seu tratamento. Estejas com ele, com a sua casa, e que ele saiba, ó Deus, e aprenda a crescer mais na confiança no teu poder, na tua presença. Pedimos a tua bênção sobre a pequena Júlia, que vai se submeter também ao tratamento cirúrgico nesta semana. Estejas, ó Pai, cuidando daquela criança, para que ela possa voltar para os cultos com alegria e disposição, crescendo, aprendendo a tua palavra. Fica conosco, dá-nos então um dia agradável de comunhão uns com os outros, comunhão com o Senhor. Permita-nos, ó Pai, viver este dia em alegria e ter uma semana também próspera, em segurança com a tua presença. Receba o nosso louvor, a nossa adoração em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.